João capítulo 5, Meu Deus. versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu assentado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Leia mais uma vez. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Pai, essa é a tua palavra nessa noite. E pedimos que o Senhor, Santo Espírito, possa nos ajudar neste momento. E eu peço que o Senhor, Santo Deus, possa fazer nesta noite como ainda não foi feito. Possa fazer em nossas vidas aquilo que ainda não foi feito. Possa ministrar aos nossos corações algo novo, que venha nos despertar a fé. Leva cativo agora todo pensamento contrário, toda soberba, toda altivez, e que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, através da vida deste povo que está aqui para ouvir a mensagem do Evangelho. Aleluia. Porque esta palavra é viva. Aleluia. E é poderosa. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma mensagem, uma passagem tão conhecida de todos, mas eu quero voltar um pouquinho com vocês. João, quando começa a escrever o seu Evangelho, ele apresenta a Jesus Cristo de uma forma diferente que os outros Evangelhos apresentam. Ele começa no versículo 1 do primeiro capítulo dizendo: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio era o verbo, ou a palavra, porque João entendeu que Jesus Cristo, o eterno, sempre existiu antes da matéria. O verbo era Deus, porque João entendia que Jesus, aquele que era a palavra, era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio, porque João entendeu que ele coexistia com Deus desde a eternidade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque João também entendeu que ele era o criador do universo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João escreve: luz que veio ao mundo, luz verdadeira, que ilumina todos os homens. João entendeu que essa palavra era a fonte de toda a vida, de toda a luz, tanto física quanto espiritual. E ele ainda continua dizendo que essa palavra, que esse Jesus, é a luz que brilha nas trevas. Porque João entendeu que ele é Deus, que se revela a um universo caído, e a sua auto-revelação é irresistivelmente vitoriosa. Jesus Cristo, a palavra, é aquele que entrou no mundo dos homens, mas os homens o ignoraram. Mas aqueles que o receberam, a Bíblia fala que tem a garantia de uma regeneração espiritual. O mistério dos séculos que estava oculto, Deus se fazendo homem, o homem Deus, a divindade que se une à humanidade agora, em uma pessoa gloriosa, e habitou em um tabernáculo de carne entre os homens. Aqueles que viram esse homem
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 5, irmãos, nós podemos observar aqui esse tanque. Imaginemos uma cena, um tanque, uma multidão de enfermos, desvalidos, miseráveis, desapontados. Eu espero todo mundo prestar atenção. Um desapontamento total, fracasso. Olha para um lado, um céu. Olha para um outro, Alexandre. Olha para o outro lado, uma pessoa de repente coberta de sarna, de lepra. Quem nos poderia curar? Quem nos poderia tirar daquela situação? Temos então um homem que a Bíblia fala que há 38 anos jazia ali naquele lugar, uma vida de abandono, de sofrimento, de solidão, de tristeza. Sua vida descreve, sabe, algo sobre todos os homens e mulheres. Total incapacidade de ajudar a si próprio. Surge então uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser livre dessa situação? Você quer ser livre desse flagelo? Nós vemos nessa pergunta, irmãos, a compaixão de Jesus e o seu conhecimento das necessidades mais profundas do homem, que elas se uniram para que essa pergunta fosse feita. À primeira vista, isso parece até loucura. Como pode um homem adentrar naquele lugar e chegar para aquele homem ali há tanto tempo e perguntar: você quer ser curado? É claro que aquele homem iria responder que quer ser curado, que quer ser livre daquele problema, que quer ser livre daquela moléstia. É claro que ele quer ficar bom. Caso contrário, ele não estaria ali, ele estaria em qualquer outro lugar. Mas para ele, aquela fonte, aquelas águas, representava para ele a fonte de cura. Mas Jesus sabia, irmãos, que quanto mais tempo a pessoa passa numa determinada situação, ela acaba se acostumando com a vida que vai levando. Então é uma vida desgraçada, é uma vida infeliz, é uma vida atormentada, é uma vida sem fé, uma vida sem esperança, que acaba perdendo a vontade de responder à adequada fonte de ajuda que estava na frente dele. Às vezes nos sentimos, irmãos, nos encontramos paralisados, sem força, sem coragem, sem ânimo, sem esperança. Buscamos por algo que parece ser inalcançável. Essa enfermidade que me persegue por 38 anos. Eu vou morrer assim. Não há ninguém que possa me colocar ali naquelas águas. Não há ninguém que possa me ajudar. Não há ninguém que possa vir ao meu encontro para que eu possa me ver livre dessa situação de amargura, de tristeza, de uma vida infeliz, de uma vida presa a qualquer tipo de moléstia. Estamos há tanto tempo paralisados no mesmo lugar que nada mais suporta. Sabe por quê? Porque nada muda nas nossas vidas. Mas será que este lugar que nos paralisa é o lugar que devemos estar? Será que este lugar que nos prende deveríamos estar ali? As águas se movem e ficamos só olhando. As águas se movem e ficamos paralisados.
Começamos ontem, claudicando, mancando. Hoje, essa forma de mancar me cansa. Eu sinto. Já não levanto mais. E amanhã não me resta nada mais do que deitar numa maca e ficar ali por 38 horas. Muitas das vezes, irmãos, a maca, observemos, a maca deste homem dirigiu a vida dele por 38 anos. Porque se colocasse a maca para a direita, ele tinha que ir para a direita. Se colocasse a maca para a esquerda, ele teria que ir para a esquerda. Então, qual é a marca que nos prende? Qual é a marca que está nos movendo? É a marca da prostituição? É a marca do adultério? É a marca da fornicação? É a marca dos ansiolíticos? Qual é a marca? Porque sabe o que é? A nossa natureza humana e o ego que nós temos tão errado, a natureza pecaminosa, faz com que eu chegue para o pastor e fale assim: poxa, pastor, traí a minha esposa. E sabe o que é que eu quero ouvir da boca do pastor? Meu irmão, eu te entendo bem. É difícil, né? Você traiu a sua esposa. Mas vamos dar um jeitinho. Você não conta nada, eu não conto nada, e vamos viver a nossa vida. Mas o Evangelho, irmãos, veio para nos confrontar contra tudo isso. Porque a palavra que é Cristo é poder. E é poder para transformar a vida do caído e fazendo com que ele viva uma vida de regeneração total. E a Bíblia fala, irmãos, que se eu rejeito a santidade, se eu rejeito uma vida santa, eu estou rejeitando ao próprio Deus. E se eu rejeito ao próprio Deus, eu não vou ter proximidade de Deus, eu não vou ser curado, eu não vou encontrar libertação, eu não vou me livrar desta marca que me prende, eu não vou me livrar de nada disso. O meu filho que está preso à marca das drogas e dos vícios continuará. Sabe por quê? Porque eu resisto à santidade de Deus, eu resisto a Deus, e Deus resiste ao soberbo. Deus não vai dar graça a esse tipo de gente, não vai dar, porque eu estou indo contra Ele, contra a santidade de Deus, contra a vontade do Altíssimo. Larga essa marca, larga esta marca. Esta marca te prende, trazendo doença à sua vida física, emocional, doença na alma. E Jesus quer curar você nesta noite, não somente porque nós vamos ter de uma dor física, mas o Senhor quer restaurar aqui, quer restaurar a nossa mente, praticamente restaurada, sarada, curada. Surge então uma resposta. Paralítico olha para aquele homem que pergunta, porque até então ele não sabe quem é, e fala para ele: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude e me coloque nas águas quando ela é agitada. Quando eu vou, chega outro antes de mim. Quando eu tento me arrastar até aquelas águas, um outro vai mais rápido e entra naquelas águas. Que situação não é, irmãos? Ele não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha quem pudesse ajudar. Quem me colocará na água? Quem colocará você na água? A água da esperança, a água da cura. Dias, semanas, meses, anos ruins de sofrimento, de tristeza,
paralisados, enfermos, doentes. Quem teve Covid aqui? Acho que é a maioria, né? Eu não sei você, mas quando eu tive Covid, irmão, eu não tinha vontade de nada, nem de levantar da cama, nem de tomar banho, nem de me alimentar. Se não fosse a minha esposa, eu nem sei se eu estaria vivo, porque ela viu. Eu fiquei mal, eu fiquei bem. E às vezes nos sentimos assim, aquela paralisia, aquela doença, aquela enfermidade que vai sugando as nossas forças física e emocional. E quando nós vemos, até o nosso espiritual vai indo embora, está se consumindo, se esvaindo, não temos força para repreender aquele mal. Mas não é que ele tivesse perdido a vontade de ser curado. Porque, como eu disse no início, senão ele não estaria ali, veja, ele já teria pedido para pega essa marca e bote em outro lugar. Porque já não vou ser curado mesmo, já que eu não consigo chegar naquelas águas, me bota de repente na porta do templo, e pelo menos alguém me dá uma esmola. Mas ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu, ele permaneceu ali. A Bíblia não fala se ele nasceu aleijado. A Bíblia fala que ele estava ali naquela situação há 38 anos. Se ele nasceu aleijado ou não podemos ter essa certeza. De repente, algum acidente, alguma coisa que aconteceu que o tornou inválido. E ele foi posto ali, naquele lugar. Então, irmãos, quando de repente a solução se manifesta, a resposta para todos os problemas dele. A Bíblia fala que nasce então o Salvador, Jesus Cristo. Ele é batizado por João Batista. A Bíblia fala que ele é conduzido para o deserto, ora, jejua, é tentado. E a Bíblia fala que ele volta para a cidade. E ele entra na sinagoga. Dão a ele o livro do profeta Isaías. Ele abre a passagem onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar da vista aos cegos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E a Bíblia fala, relato de Mateus, que daí em diante, Jesus começa a pregar: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Lucas vai relatar em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Certa vez, João Batista manda os discípulos irem até Jesus e pergunta a ele assim: tu és mesmo o Messias, o Cristo que has vindo, que haveria de vir? Jesus responde no capítulo 7 de Lucas assim para João. Dirigindo-se Jesus àqueles homens de céu, os discípulos de João: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E João continua o seu relato sobre Jesus Cristo.
O capítulo 2 vai mostrar o primeiro milagre de Jesus, que ele transforma a água em vinho no casamento em Caná. E relata, o segundo vinho é melhor que o primeiro. Jesus continua. O João continua o relato dele sobre a vida de Jesus. Ele encontra com Nicodemos, aquela série conversa entre os dois conhecedores, né, da lei, nós podemos dizer. Nicodemos vira para Jesus e fala assim: Senhor, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus fala para ele: diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não é ser de Deus. João continua. Jesus agora se encontra com uma mulher samaritana na beira do poço. Jesus pede água a ela, e aquele confronto, aquela rixa, como todos nós já sabemos bem. Como pode você me pedir água? Você não é judeu, eu sou samaritano, eu não posso falar com você comigo, nós não podemos ter relacionamento. Ah, mulher, se tu soubesse que te pede, tu me pediria água. Jesus vira para ela e fala assim: creia em mim, mulher. A Bíblia fala que ela é transformada e ela começa a crer no Senhor Jesus. E a Bíblia fala que muitos samaritanos creem pelo testemunho daquela mulher e pelas palavras de Jesus, porque Jesus depois vai falar e prega. E João, no capítulo 4, versículo 42, diz assim: e disseram àquela mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós também o vimos e sabemos que este realmente é o Salvador. No capítulo 4 ainda, Jesus indo para Galileia, veio então um oficial do reino. O filho dele estava doente, e ele se aproxima de Jesus, porque provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, e fala assim: Senhor, o meu filho está enfermo, você pode ir curar meu filho? E Jesus vira para aquele homem e fala assim: pode ir, porque o seu filho continuará vivo. Ele fala que aquele homem volta para a sua cidade, e quando chega na sua casa, ele testifica que exatamente na hora que Jesus liberou a palavra, o filho dele estava curado. Jesus é o Senhor do tempo. Jesus é o Senhor que tem a palavra. Jesus é o Senhor que transforma a água em vinho. Jesus é o Senhor que transforma o coração. Jesus é o Senhor que dá a palavra, e essa palavra é liberada em outra cidade, em outro estado, em outro país, e aquela pessoa é atingida pelo poder de Jesus Cristo. Chegamos então em João capítulo 5. Jesus adentra aquele tanque, um monte de moribundos, um monte de destruídos, fracassados, aleijados, coxos, sem esperança, sem fé, sem Deus, sem nada. E Jesus adentra aquele recinto para fazer a diferença na vida de um homem. Jesus vai até aquele paralítico. Jesus vai até aquele aleijado, 38 anos sofrendo em cima daquela maca. Se a maca era jogada para um lado, ele ia. Se era jogada para o outro, ele também tinha que ir. Não tinha ninguém que o ajudasse, não tinha ninguém que o movesse. E Jesus se aproxima daquele homem como uma solução para a vida dele, porque Jesus se interessa por aquele homem, por aquele indivíduo que já está ali há tanto tempo, há 38 anos, sofrendo naquele lugar. E o Senhor deseja nesta noite que você olhe tão somente para Ele, e como Ele disse para aquela mulher samaritana: meu filho e minha filha, creia em mim, creia em mim. Não acredite nos psicotrópicos, não acredite nos analgésicos, não acredite no homem, não acredite na mulher, acredite em mim, em mim. Para vocês uma vez, encontro de homens, eu cuidei de um senhor
Jonas, sabe o que aconteceu hoje? Eu falei, o que foi, seu Gil? O médico entrou no quarto, nem pediu licença, e falou assim: nós vamos preparar o senhor para levar o seu cirúrgico para amputar seus pés. E ele falou para aquele homem assim: não vai não, porque meu Deus vai me curar. Aleluia. Meus dedos vão voltar ao normal. Ele creu. Aleluia. Ele creu. E eu vi as capas de necrose caíram. Não vão amputar pé nenhum. Então, Deus que cura. O pastor bem disse, para glorificar o nome do Senhor, Deus acha. Jesus chega até aquele paralítico, irmãos, não querendo saber se ele tinha alguém que o colocasse naquelas águas. Ele não estava preocupado em saber se tinha alguém que o ajudasse, porque a ajuda dele estava ali. Ele olha para aquele homem e fala assim: olhe para mim. Imagine Jesus confrontando aquele homem olho no olho: olhe para mim, creia em mim. Eu não quero saber se você tem alguém ou não. Eu não quero saber se quando a água for agitada você vai se lançar lá ou não. Eu só quero que você tão somente olhe para mim e creia na minha palavra. Creia em mim. Jesus fala para ele: você quer ser curado? O autor de Hebreus vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, irmãos, mudemos a nossa forma de pensar. Permita que o olhar transformador de Jesus Cristo te restaure. Esse homem já estava nessa situação há muito tempo, sem Deus, sem esperança, sem vida, sem salvação. Mas às vezes preferimos permanecer presos à marca e ser conduzido para lá e para cá, e não queremos abrir mão da marca, porque sempre ouvimos da boca de alguém que devemos acariciar o nosso pecado, sabe, acariciar o nosso ego, porque o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo é transformador, irmão. Nós devemos abrir mão de tudo isso, lançar fora todo esse aprisionamento da alma, da nossa mente, do nosso espírito, que traz enfermidade para o nosso corpo, e sermos livres de tudo isso, porque Jesus disse que as palavras que eu digo são espírito e vida. Concluo nesta noite dizendo para você que Jesus tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em suma, durante 38 anos, como vítima desta doença, ele só tinha sido capaz de tentar se mover, mas com grande dificuldade. E agora, ele ouve da boca daquele homem: levante-se e ande. Impossível aos olhos humanos, sim. Aos olhos humanos é possível, mas para aquele que estava diante dele, não. Em outra passagem, Jesus é questionado sobre perdoar pecados, e ele estava de frente a um paralítico, e ele fala para aqueles homens: para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico: levanta. O Senhor, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então Jesus, mas para Jesus, este homem era objeto de sua compaixão, e sua ordem significa que o Senhor lhe concederia a capacidade de lutar
Pedro vai dizer que nós somos regenerados, não de uma semente corruptível ou perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio dele que era, que é e será para todo sempre a palavra viva, o verbo vivo de Deus que habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João vai dizer que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida. Agora, para finalizar, no tanque, naquela água, não tem mais nada. E nós sabemos isso. No fundo, nós sabemos. Mas mesmo assim, ainda continuamos paralisados no mesmo lugar, esperando o mover dessas águas. E eu digo para você nessa noite, eu, você, nós não precisamos mais esperar o mover das águas. Nós não precisamos mais ficar à beira de nenhum tanque esperando uma possível cura. Nós não precisamos mais esperar esse agitar das águas. Nós precisamos somente de Jesus Cristo, porque Ele é poder. Ele é poder. E em seu nome é poder. Neste nome morto ainda ressuscita, cego ainda torna a ver, mudo fala, o coxo anda. O evangelho de poder é pregado através do nome de Jesus. Então eu pergunto a você nesta noite: você quer ser curado? Você quer ter uma vida transformada?